Olá, caros alunos! Aqui é o professor Andrew. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, iremos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Relembrando a aula passada, a Primeira Guerra Mundial começou após o assassinato do Francisco Ferdinando, arquiduque do Império Austro-Húngaro, no dia 28 de julho de 1914, E ali as alianças declararam guerra umas às outras, e iniciou o conflito. Dali para frente, o conflito teve duas fases. A primeira fase é a fase da Guerra de Movimento, que durou pouquíssimos meses, e a Guerra das Trincheiras. A Guerra das Trincheiras durou de 1914 até 1918. O período ali das trincheiras, esses 4 anos que passaram nas trincheiras, foi horrível demais. As condições de higiene eram terríveis, corpos no meio das trincheiras, o pessoal ficava enclausurado, os combatentes, por semanas, meses, sem avançar, muito. E também o problema das pestes, por exemplo, ratos, piolhos, doenças, como gripes também se desenvolveram, e também problemas psicológicos por causa dos barulhos, do barulho, das bombas, das metralhadoras, e também da questão de o medo da invasão do inimigo, fazia e também a situação lá de ver gente morrendo o tempo todo criou doenças psicológicas, nos combatentes. Foi muito complicado. Mas só que ao mesmo tempo que não tinha um avanço nas trincheiras, no ar e no mar as coisas se avançavam. Por exemplo, as batalhas aéreas, A Primeira Guerra teve aviões, os submarinos, também ajudaram a avançar a guerra, no território inimigo. Foi uma época assim, essas duas realidades, o horror das trincheiras e o horror dos ares e dos mares, E também a guerra não acontecia só na Europa, por isso que foi mundial, acontecia também em territórios da Arábia, aconteceu, também na África, também lá na fronteira entre a Europa e a Ásia também, em outros locais, por isso que é Guerra Mundial. O ano de 1917 foi um ano da mudança na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Os Estados Unidos entraram na guerra, Antes eles estavam só enviando mantimentos, e armamentos, e agora puderam participar efetivamente do conflito. E a saída da Rússia, por questões da Revolução Francesa, foram muito importantes para o encerramento da guerra, os acontecimentos que aconteceram a seguir. Na Primeira Guerra, o avanço tecnológico de armas foi muito grande. Muitas inovações surgiram no campo militar, como os tanques de longo alcance, o avião, o tanque, o submarino e também a metralhadora, que foi uma novidade assustadora, que surgiu e dizimou muitas e muitas vidas, E a destruição causada pelas armas foi muito intenso, E também a escala industrial foi algo nunca visto antes, que só se repetiria décadas depois na Segunda Guerra Mundial. De estimativas, a Primeira Guerra Mundial teve aproximadamente 8 milhões de mortes e 7 milhões de mutilados. Além de soldados, 6 milhões de mortes de civis foram causadas pelos ataques, pelas doenças e fome, que foi causada pela Primeira Guerra Mundial. Devido à exaustão do campo de batalha, a rendição de aliados, mais fracos e também a dificuldade logística, a Tríplice Aliança foi obrigada a se render. A Alemanha assinou o armistício, em 11 de novembro de 1918, dando fim à Primeira Guerra Mundial. Os acordos de paz, e as mudanças na ordem mundial foram bastante significativas após a Primeira Guerra. Primeira delas, muitos impérios que existiam, por exemplo, o Austro-Húngaro e o Otomano, deixaram de existir. A Alemanha foi punida severamente, não podendo fabricar armamentos, ter que dividir as possessões coloniais, com outros países, e também ficou proibido
de ter um exército. Foram as imposições que foram colocadas para a Alemanha, né, como punição após o conflito. E também foi criado a Liga das Nações, né, que foi um órgão internacional para evitar esses conflitos, né. As fronteiras também foram reconstruídas, né, período. E também a estrutura social, né, as mulheres também tiveram mais destaque nesse período, né, pós-guerra, para as lutas femininas, né, iniciar nesse período. E assim encerrou a Primeira Guerra Mundial. Aqui encerra mais uma aula de história. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê um like. Forte abraço e até a próxima aula de história. Tchau, tchau.